Olá, Capricas! Bem-vindo ao canal A Jornada, eu sou a Lil Moura. Essa é uma previsão para quem tem Sol, Lua e Ascendente em Capricórnio para o mês de julho, está certo? Vamos lá, boa sorte para vocês, Capricas. Para quem ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, peço que curta, que compartilhe, que comente, enfim, essas coisas todas aí, tá certo? Boa sorte, vamos ver aí uma cartinha para o mês de julho. Que isso, Capricas? Que isso, Capricas? O que tá tirando o sono de... as espadas, as espadas. Mas, ó, temos cartinhas bonitas aqui também. Vamos parar por aqui. 6 de espadas, o mundo, a estrela, a rainha de ouros, 6 de paus, 5 de copas e a rainha de espadas. Parece que é começo do mês, muita gente de mudança, né? Mudança às vezes de casa, mudança de cidade, mudança de trabalho, mudanças sentimentais, mudanças internas, né? Encerrando ciclos aqui, certo? Indo procurar águas mais calmas, às vezes deixando coisas do passado no passado, encerrando, estando protegidos aqui nessa passagem. Muita gente às vezes encerrando algum ciclo e começando ciclos espirituais, né? Se voltando mais à questão da espiritualidade, muita gente entendendo aqui o ouro que tem em mãos, né? Se valorizando, entendendo a beleza que é o trabalho material e muitas vezes nessa também sendo reconhecidas por isso, assim, né? Não só se valorizando, mas sendo valorizados por outras pessoas aqui, tá certo? Mas ainda assim, precisando fazer uns cortes, sabe? Precisando cortar essa onda de, poxa, aqui ó, você está sendo valorizado, você está se valorizando, mas você ainda pode estar olhando aqui para o passado, para o leite que derramou lá atrás, né? E não faz isso não, sabe? Corta esse sentimento aí, né? Bote o pé no chão aí e seja fria, racional para cortar essas mágoas passadas, né? Eu sinto que aqui são mágoas passadas, não necessariamente de agora, assim. E encerrando um ciclo cansativo, um ciclo de carregar o mundo nas costas, né? Capricorniano que é esse signo de muito trabalho, de muitas tarefas, de muitas coisas, assim, né? E aí talvez quando você passa a se valorizar seu trabalho, né? Você talvez pare de se cobrar tanto, né? Vamos ver aí as cartinhas. Eu estou embaralhando aqui, tá? Esse mês, não sei, tá me dando vontade de embaralhar bem as cartas, porque o fundo do deck tem saído muito parecido para todos os signos e eu tenho embaralhado bem, assim, entre um vídeo e outro, dou umas embaralhadas, mas enfim. Vamos lá. Mais uma cartinha aí. Quase virou, mas não virou. Gente, elas estão vão, mas voltam, sabe? 9-9. Talvez seja aí uma leitura que vá até o mês 9, mais ou menos, né? Que repercuta, porque
eu gosto de falar que assim, né, é uma previsão para o mês de julho, gente, mas o tarô ele tem um tempo dele, né? Ele não é fechadinho em 30 dias. Pode ser algumas coisas que, algumas leituras que assim, já tenha começado antes daquele mês e repercuta, né, em outros meses também. Não é porque é uma previsão para julho que tudo que está aqui vai acontecer necessariamente nos 30 ou 31 dias de julho, sabe? Pode ser que comece lá no finalzinho de julho, pode ser que já começou antes, pode ser que comece em julho e vá, né, mais alguns meses. Então aqui talvez pode ser que isso, né, essa leitura, ela ressoe até o mês 9, né, o setembro, né, 4 de ouros, a força e o diabo têm saído praticamente todo o fundo de deck. 10 de ouros, 8 de copas, 5 de paus, o 8 de espadas, o cavaleiro de espadas, o rei de ouros e o 7 de copas. Meio do mês aí vocês podem estar muito apegados a questões financeiras, né? Pode ter muita gente que trabalhando muito e... Oi, Zoraide. Essa é Zoraide, gente, para quem ainda não conhece. Pode ter muita gente trabalhando muito e isso trazendo... Zoraide, minha filha, desce. Isso trazendo um certo conforto financeiro, né? Um certo conforto estrutural, né? Ainda mais nesse tempo de coisas tão caras, né? A gente está precisando. Mas isso também pode estar mexendo muito com o ego de vocês, sabe? Pode estar mexendo, vocês estar assim, sentindo-se muito autoritários, muito... Porque essa já é uma carta capricorniana, né? Então, assim, cuidado para vocês também não se amarrarem nessas questões de dinheiro, também não se amarrarem nessas questões de poder, de ego, sabe? Não se tornarem prisioneiros. Porque quando a gente fica pegada aqui, ó, que é o 4 de ouros, é uma carta que vem falar de apego e a gente não sai, a gente empaca, né? A gente encontra uma estabilidade e não mexe por nada, fica aqui empacado, assim. Então, cuidado, tá? Para vocês não ficarem empacados, assim. Eu sei que dinheiro é bom, ainda mais nesses tempos que tá tudo tão caro, né? Além de bom, ele é muito necessário, mas não é só ele, né? Assim, a gente também não pode adoecer, né? Tem que ser uma relação saudável. E aqui eu sinto vocês, 2 cartas 8 aqui, né? Falei que talvez possa ressoar até o mês 9, então ali talvez no mês 8, vocês passando por muitos conflitos, né? Indo embora de situações de conflitos internos, conflitos em grupos, de situações que vocês não enxergavam a saída, mas que existe a saída, sim, né? Essas espadas aqui estão abertas, se essa moça andar reto, ela sai do meio dessas espadas. Essas lâminas, né? Se ela conseguir passar essa corda em uma lâmina, ela se solta, enfim. Então, existem essas possibilidades, existem essas saídas. E aí eu sinto que no mês 8 vocês indo embora dessas situações, sabe? Encontrando essas saídas, assim, e indo além, né? Levando a mensagem de vocês, indo além, entendendo que a vida não é só trabalho, tá certo? Que um conforto ele é importante, ter suas contas e boletos pagos é importante, mas se alimentar bem, dormir bem, viver bem, vai para além do ter o dinheiro, né? Vai para além do trabalho. Gente, minha gata, ela tá muito impossível. Meu Deus do céu. Deixa eu... Vocês não reparam, não, porque às vezes ela dá uns ataques dela aí. Dá uma embaralhada.
também quer passar as mensagens dela, né? Vamos lá, mais uma cartinha aí para Caprica para o mês de julho, por favor. Capricas, esse mês não será fácil para vocês. Mais espadas. Ah, que bonitinho. Outras espadas, temperança, 6 de ouros, o imperador, papisa, o pajem, o ás de copas, o 7 de ouros. Aqui tem muita carta que me remete a Capricórnio. Aquela hora saiu o diabo, agora saiu o imperador, que muita gente associa a Áries, eu também acho que faz sentido, mas para mim também faz muito sentido para Capricórnio, né? Saíram os ouros, enfim. Pajem de copas, né? Pode ser aí que apareçam ofertas românticas para algumas pessoas, né? E aí algumas pessoas podem até ficar divididas entre duas pessoas, entre dois caminhos, talvez namorar e ficar solteiro, enfim, aceitar ou não a proposta. E aqui o segredo é fazer escolha de coração, tá certo? E aqui lembrar que quando a gente faz uma escolha, a gente está cortando outras escolhas, não tem jeito, né? Acabei de falar isso no vídeo, acho que de Sagitário, de quando a gente tem que escolher um caminho, a gente está abrindo mão de outros, né? E aí eu sinto, gente, que pode ser assim, algo ou alguém que venha para ajudar vocês a passarem por um processo de cura, sabe? Porque a gente tem o pajem de taças, aqui ela está segurando 2 taças, equilibrando. Então pode ser que surjam pessoas, às vezes crianças, às vezes relacionamentos amorosos, nesse momento para ajudar, para você entender, assim, né? Para você lidar com as suas emoções e fazer os cortes necessários, né? Porque às vezes a gente coloca muito separado razão e emoção, né? A gente separa assim, não você escolhe pela razão, você escolhe pela emoção. E a gente às vezes acaba se enfiando em umas ciladas por isso, assim, né? A razão e a emoção, elas não necessariamente têm que estar separadas, né? Às vezes a gente pode escolher relacionamentos seguindo questão racional, né? Assim, às vezes é até bom quando a gente tá num relacionamento e a gente ouvir pessoas de fora, porque a gente às vezes tá tão mergulhado que a gente não consegue separar, a gente não consegue ser racional. E isso é um passo assim para cilada, né? Isso aí é os 2 pés na cilada, é justamente se abdicar do racional. E aí quando você pede os conselhos de outras pessoas que vêm, né, que não participam, que não estão mergulhadas nesse sentimento e falam, olha, cilada, Bino, foge, né? Então assim, sejam frios e racionais para fazer essa escolha também, né? É uma escolha de coração, mas que não necessariamente ela tem que estar longe da razão, tá certo? E aqui o 6 de ouros, né? Pode ser pessoas aí para fazer trocas, para te ensinar coisas, vocês ensinando, né? Eu sinto que ó, para mim, 2 cartas até, né? Que remetem a Capricórnio, Imperador e a Papisa, né? De vocês serem pé no chão, né? Saiu um rei de espadas aqui. De manter o pé no chão, sabe? De ser frio, ser racional, ouvir a intuição de vocês, mas de uma forma sábia, né? Assim, a sacerdotisa, para mim, ela escuta a razão, mas a intuição dela, mas ela estuda o ocultismo, né? Ela estuda aqui a espiritualidade. Então ela sabe entender a intuição, né? Ela não ouve a intuição assim aleatoriamente, né? Não. Ela sabe lidar, ela tem
firmeza e estabilidade para isso. E aqui cuidado com a rigidez também, né? Para vocês não ficarem muito rígidos também, assim, porque às vezes é isso, né? A gente tem imperador e tem um rei de espadas, né? E aí aqui quando você escuta a intuição que você traz de uma forma, uma certa estabilidade, um certo raciocínio para lidar com as questões emocionais, aqui ó, você começa um novo ciclo, né? Você começa a colocar as ideias em prática, às vezes pode ser aí pessoas stalkeando vocês stalkeando pessoas e começando novos relacionamentos, ou às vezes só colocando em prática, assim, novos sentimentos, novas emoções, né? E tendo a certeza que você vai colher aquilo que você plantou, né? Pode demorar um tempo, mas uma hora chega, né? E aqui para as cartas, gente, a gente tem um 9. Nossa, tá ficando longo essa tiragem. 9 de espadas, eremita e o 5 de espadas, né? Então eu sinto que aí vocês podem estar no começo de mês com algo perturbando a mente de vocês, algo assim, tirando o sono, sabe? Ou às vezes também algo que vocês estão alimentando mais do que deveria, sabe? Assim, um problema que vocês estão dando muito foco para ele e às vezes nem precisa de tanto. E aí, mais pro meio do mês, assim, vocês começam a se conectar mais com vocês, a ouvir mais a voz interior de vocês, a entender melhor, né? Quem puder meditar, quem puder fazer yoga, provavelmente vai ajudar bastante, né? E aí, quando você começa a entender melhor, vocês tiram o conflito de dentro da cabeça de vocês e passam para fora. Começam a conflitar com outras pessoas aqui, né? Mas talvez por você se entender, por você entender aquilo que você é, entender quem você é, entender o que acende sua chama interior e começar a se impor um pouco mais, se colocar um pouco mais em algumas situações. E aí, às vezes, quando a gente se coloca, né? Às vezes também começar a impor limites, começar a colocar nãos, né? Assim, falar, nossa, não quero ficar aqui nessa situação que me tira o sono, né? E aí, às vezes, as outras pessoas têm uma certa dificuldade em aceitar isso, né? Mas aí, como diz uma estudante minha, cada um com sua vida ruim, certo? Brincadeira, gente, é uma frase um pouco pesada. Mas aí, né, cada um assim, você também não pode fazer tudo, né, pelo outro, você pode fazer por você. E o que você pode fazer por você nesse momento talvez é impor esses limites. As outras pessoas também têm que saber respeitar, tá certo? Vamos ver aqui com Pergunte ao Oráculo, um conselho para Caprica. Eita, conselho para Caprica, por favor. Conselho para Capricórnio no mês de julho. Cuidado com o que espera dos outros. É isso que eu estava falando aqui, né? Às vezes as pessoas simplesmente não podem dar aquilo que esperamos. O mesmo acontece em relação a circunstâncias e projetos. Tá certo? Tudo acontece no tempo correto. Há tempo para plantar, para cuidar e para colher. Esteja inteiro em cada uma das etapas e saiba aguardar o tempo propício. O que eu falei aqui, né? Aquela hora. Aquilo que você plantar, você vai colher, né? Pode demorar aí um tempo, mas uma hora chega. Tá certo, Caprica? Gente, esse vídeo ficou enorme. Eu espero aí que tenha feito sentido para vocês e nos vemos em breve.